Oi, oi, amigos cebeleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Ai, Brasil, que delícia! Estamos chegando no quarto episódio dessa competição maravilhosa, na competição mais doce da TV brasileira. Sim, Bake Off! No episódio de hoje, a prova criativa vai ser um bolo drink, onde os confeiteiros vão ter que entregar o bolo inspirado em drinks famosos. O exemplo que a Becca trouxe foi um bolo que representa uma caipirinha de frutas. Ele é servido em uma boia de flamingo e o bolo ele é todo esculpido e decorado em pasta americana e pastelhagem. No tabuleiro tem a representação da água da piscina, que foi feita com uma pasta americana e glacê real. O drink é composto por uma massa amanteigada e um recheio de mix de frutas, com carambola, limão, laranja, morango e kiwi, e hortelã. Na decoração, o acabamento é feito com gelatina incolor, que deixa em evidência todas as frutas naturais, representando o copo da caipirinha de frutas. O gelo ele é feito em gelatina e um canudo feito de chocolate, um guarda-chuva de papel de arroz e flores tropicais. O bolo deve ter no mínimo 30 centímetros e pode ter 2 andares, um seno cenográfico. Aí os participantes ele tem que fazer um bolo que vai representar o drink, tanto na estética, né, na decoração, tanto no recheio. Então eles têm que pensar um que eles consigam reproduzir de dentro e fora. É muito importante que os participantes usem pelo menos 2 técnicas de decoração. E para fazer essa prova, mais uma vez, os participantes vão ter 3 horas, o que é muito tempo comparado com as outras temporadas. Os participantes sempre trabalhavam com 2 horas, 2 horas, 2 horas e pouquinho. Nessa temporada, eles estão sempre ganhando de 3 horas para mais. Então, eles têm tempo de sobra de fazer um trabalho legal e apresentar um conteúdo bem legal para todo mundo. A Beatriz ela vai entregar um New York Sour, que é uma massa amanteigada com raspas de limão, recheio de brigadeiro, de bourbon e geleia de vinho tinto. A decoração vai ser um buttercream, pedaços de casca de limão feitas de chocolate e gelo feito de gelatina e pintura com stencil. A Emily vai fazer um moscow mule, que é uma massa à base de óleo de gengibre com recheio de ganache de limão. A cobertura vai ser um buttercream de merengue suíço e a alça modelada em pasta americana. A decoração vai ser um gelo de isomalte e a espuma vai ser merengue suíço. O João Pedro vai fazer um Negroni, que é uma massa amanteigada com água de rosas, recheio de curd de laranja e trufado de bebida destilada amarga com ervas, frutas e vermute. O copo vai ser uma gelatina vermelha. O Rodrigo vai fazer um Sex on the Beach, que vai ser uma massa amanteigada de laranja, recheio de ganache de chocolate branco com raspas de laranja e pesco em calda, o ganache de groselha. A decoração vai ser um buttercream de merengue suíço, gelo de gelatina e canudo de chocolate e areia feita de biscoito triturado. O Fabiano ele vai fazer um Manhattan, que vai ser uma massa de pão de ló de laranja, recheio de trufa de chocolate com cereja e a cobertura vai ser de pasta americana e gelo de isomalte. A Maria Laura vai fazer uma amaralina, que vai ser uma massa manteigada de cacau black com recheio de ganache de maracujá e ganache de licor de laranja. O copo vai ser uma pasta americana e o gelo em isomalte. O Camilo vai fazer um drink de cacau, que ele vai fazer uma massa de cacau com nibs, recheio de ganache de cachaça e uma geleia de cacau. A decoração vai ser cacau modelado em pasta americana, canudo de isomalte e um guarda-chuva feito com papel de arroz. O Renan vai fazer uma sangria,
A massa vai ser uma massa manteigada, umedecida com caldo de vinho tinto. O recheio vai ser um buttercream de limão siciliano e um curd de laranja. A decoração vai ser uma melancia modelada em pasta americana, a areia feita com biscoito triturado e um gelo de agar-agar. O Leonardo vai fazer uma tequila sunrise, que é uma massa manteigada de laranja com recheio de creme pâtisserie de frutas vermelhas com pedaços de cereja. A decoração vai ser esmalte e gelo de gelatina. A Thalita vai fazer um drink no coco, onde a massa vai ser uma massa de coco queimado com açúcar mascavo, vai ser recheio de creme de coco com rum e trufa de maracujá com geleia de maracujá. A decoração vai ser um buttercream de chocolate e a pintura em aerografia. O Márcio vai fazer um African Coffee, que vai ser uma massa chiffon de chocolate com recheio de brigadeiro de café e ganache de maracujá. A decoração vai ser grãos de café e lascas de chocolate. O Fresley vai fazer uma caipirosca, que vai ser uma massa manteigada com um toque de limão siciliano, recheio de brigadeiro de morango. A decoração vai ser um ganache e pasta americana. Os gelos serão feitos de vodka e de gelatina. A Juliana vai fazer uma pina colada. A massa vai ser de um pound cake, recheio de creme de coco e redução de abacaxi. A decoração vai ser um buttercream, pasta americana e biscoito triturado. A Etelândia vai fazer um mojito de morango. Vai ser uma massa de pão de ló com recheio de ganache de chocolate branco, rum com colhas de morango. A decoração vai ser morango, flores e canudo modelado em pasta americana e gelo em isomalte. O Lucas vai fazer uma espanhola, que é uma massa manteigada de baunilha, recheio de leite condensado e uma compota de abacaxi. A decoração vai ser um splash de isomalte, flocagem e biscoito triturado. Terminada a prova, inicia a parte da degustação. A primeira participante é a Emily, onde ela tem uma decoração bem fiel com a referência. Ela poderia ter caprichado um pouquinho mais no formato do copo e ter dado ele um ar mais arredondado, porque a Emily ela sempre acaba fazendo esse copo com uma cara mais quadrada, sendo que o copo, especialmente dessa bebida, ele tem uma base um pouco mais arredondada. Se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que ela conseguiria fazer uma modelagem um pouquinho melhor para representar muito melhor o copo. Mas tirando isso, o bolo dela ficou incrível, ficou muito bonito e muito fiel à referência. O João Pedro, ele ia fazer o Negroni, mas infelizmente faltou tempo de ultra. Então, a bebida dele, que era para estar sido construída nesse formato de um bloco de gelo, ela não teve tempo suficiente no ultra e acabou derretendo. Então, quando ele entrega, já tá meio caída a apresentação, já tá feio, o copo já tá feio. Mas a ideia era muito interessante, uma pena que ele não conseguiu executar. Ele precisava de mais tempo para apresentar um resultado melhor. O Leonardo, ele entregou a Tequila Sunrise. O degradê é a parte mais bonita do drink dele, onde ele conseguiu reproduzir bem esse efeito que a bebida tem, que é esse degradê das cores quentes, né? Indo do vermelho, passando pelo laranja e chegando no amarelo. Eu só gostaria que talvez o bolo dele ele conseguisse fazer ou reproduzir um efeito um pouco mais de molhado ou de um efeito tipo um gloss em volta do bolo, porque ele deixou uma aparência muito lisa e muito seca. Faltou essa cara de bebida. Seria muito legal se ele tivesse reproduzido isso. O Lucas, ele trouxe a representação dele, a bebida espanhola, dentro de um abacaxi. Então ele conseguiu trazer uma modelagem de abacaxi bem legal, ficou muito bonito. Só podia tentar arredondar um pouquinho mais a base, que eu senti que ficou um pouco quadrada, mas tirando isso, o abacaxi tá perfeito. Eu só queria também que ele tivesse mostrado um pouquinho mais da cor
é a assinatura do drink, porque esse drink tem uma cor um pouco roxinha, meio rosadinha, e eu queria ter visto um pouquinho mais dessa cor na apresentação dele. A Etelândia, ela veio com a proposta de mostrar o mojito de morango, mas nessa prova ela acabou reproduzindo algo que ela já tinha feito numa prova anterior, que esse copo que ela fez do mojito ficou com cara de pilão. Ela não conseguiu fazer um copo bem feito, ela não consegue fazer isso, porque na prova anterior, que eu não sei se foi do episódio passado, ela tinha que é, ela estava tentando reproduzir um pilão, mas esse pilão ficou com cara de bebedouro de barro. Esse ela tentou reproduzir um copo e ficou com cara de pilão. Então tá faltando ela se atentar a esses pequenos detalhes. Ela precisa refinar o modo como ela apresenta o bolo dela. Talvez se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de calma, eu acho que ela conseguiria reproduzir um pouquinho melhor. Mas está faltando prestar atenção nesse detalhe. As cores ficaram boas, porque as cores ficaram muito parecidas com a bebida mesmo. O Renan, ele trouxe a sangria dele. A ideia é muito boa. Eu gosto quando o participante não tenta só trazer um copo, ele tenta reproduzir também essas bebidas que são oferecidas em frutas. Uma pena foi que a melancia que ele fez ficou muito quadrada e o gelo ficou estranho no topo. Então ele tem que sim refinar essa ideia, arredondar essa melancia para trazer um copo um pouco melhor. O gelo eu acho que ele devia trocar, porque o gelo ficou até saltado para fora do bolo, não ficou harmônico. Mas a ideia era boa, só faltou tempo e construção para entregar um produto melhor. A Beatriz entregou o New York Sour. Talvez se ela tivesse feito o que eu já disse pro Leonardo, que é de tentar fazer um efeito molhado, um efeito de gloss nesse bolo, ia dar uma cara melhor para esse drink. Porque o dela ficou simples. Não tem formato de copo, não tem um empenho a mais. É só um topo de bolo com um degradê. Ela podia ter pensado um pouquinho mais. Tinha tempo para construir alguma coisinha legal. Acho que ela não aproveitou esse tempo. O Fabiano, ele trouxe o Manhattan dele e conseguiu entregar de uma forma espetacular. Essa taça ficou perfeita, com um efeito de transparência incrível. Ele é um dos participantes mais fortes da tenda, com certeza. Dá pra ver isso desde o primeiro episódio. E chegamos no quarto episódio. Então a gente vê que ele tá consistente. Ele tá entregando é, coisas boas desde o primeiro momento que ele pisou nessa tenda. E ficou assim, ficou com um cara de real essa taça. O Fresley, ele veio com a ideia da caipirosca lá de morango. A ideia era boa, só que a execução ficou devendo muito. Não tem cara de copo, parecia muito aquelas caixas térmicas com tampa branca, né? Aquela caixa vermelha com a tampa branca. E não sei o que aconteceu. Dava tempo dele ter feito uma modelagem, pelo menos tentado construir um copo um pouco melhor. Ele entregou assim um copo terrível. A Thalita, ela fez o drink no coco. Eu gostei do coco dela, ela caprichou na textura que deixou com essa característica do coco, né? Trouxe esse realismo. O que faltou mesmo foi entender o formato do coco e tentar reproduzir. Porque ela não reproduziu o formato arredondado do coco, né? Com aquela bundinha arredondada. O bolo só tá redondo. Faltou só esse detalhe, mas tirando isso, essa entrega dela ficou perfeita. Essa textura, esse efeito que ela deixou, tá muito real. O Camilo, ele veio com um drink de cacau e ele foi mais um participante que conseguiu entregar uma reprodução muito boa. O cacau ficou perfeito.
Pra mim isso é uma pena que eu não acho o Cacau bonito para ser entregue, mas ele conseguiu reproduzir muito bem a proposta dele. Nem parece que é de mentira, de tão perfeito que ficou. Ele tá assim, para a par com o Fabiano, os dois estão sempre entregando boas produções. O Rodrigo, ele veio com a ideia do Sex on the Beach, mas ele não conseguiu apresentar um copo. Não deu pra notar nada, não deu pra pensar que é um drink. Só parece um topo de um bolo que tem um pouco de degradê. Faltou um empenho, faltou a ilusão de um copo, ficou devendo. Foi uma pena, né? Porque já é um tema, um nome bem criativo, Sex and the Beast, devia ter aproveitado, devia ter feito mais coisas, mas não. Ele tentou manter seguro e não arriscou. A Maria Laura, ela trouxe o a amarelina dela, né? Parece amarelo o nome. O maracujá, que era para ser o copo da bebida, ficou horrível. Não ficou com cara de maracujá, ficou parecendo duas batatas. E a parte boa é a parte que ela usou como base, que ela fez uma paisagem. Essa parte sim ficou muito boa e ficou muito linda. Mas seria legal se ela tivesse, em vez de ter tentado reproduzir maracujá, feito um copo mesmo. O copo que é sempre servido essa bebida. O Márcio veio com o African Coffee dele. Era para ele tentar reproduzir uma taça, tipo aquelas taças de tomar cappuccino, porque quando você digita African Coffee não tem muita referência de qual seria o copo que ele ia ser entregue, o drink. E então deixou meio que livre para ele tentar criar algo interessante. A proposta que ele trouxe é interessante, só foi mal executada, porque parece que são tiras de chocolate tentando reproduzir um copo. A Juliana, ela trouxe o pina colada dela. Ela tentou reproduzir o abacaxi usando o bico de confeiteiro. Se você olhar de pertinho, ele tá bonito, tá delicado, que o bico de confeiteiro dá esse efeito legal. Mas se você olha de longe, não ficou tão bonito assim, não tá tão atraente. Então, eu acho que foi um saldo meio a meio. Foi positivo, mas tem muitos negativos nessa tentativa dela. Ela podia pelo menos ter tentado chegar um pouquinho mais perto da cor do abacaxi. Ficou num amarelo muito longe do que é um abacaxi. Mas para quem nunca fez, eu gostei. Depois da degustação, chegou o momento da prova técnica, onde a Beca trouxe um triângulo de Chu, que é um grande triângulo formado por 4 triângulos equiláteros, ou seja, que tem todos os lados iguais. As laterais são feitas de um pralinê de amendoim. Na parte interna tem 45 chus, que são distribuídas em 3 dos 4 triângulos. E no total tem 27 chus recheados com creme de romã e 18 recheados com creme de confeiteiro de damasco. As chus são banhadas em chocolate rosa e amarelo, que diferentes tons, formando um degradê para finalizar. No triângulo do centro tem um lindo entrelaçado composto por uma avelã caramelizado. O tempo de prova da prova técnica é de 3 horas. E como o Leonardo tem a vantagem do avental azul, ele ganhou um livro de dicas de ouro, que é tipo o manualzinho da Beca, onde nesse livro tem o passo a passo de toda a prova. É assim, é uma dica maravilhosa, essa dica que ele ganhou. E ele pode compartilhar esse livro com mais uma pessoa. Ele escolheu a Juliana, porque desde o começo do reality a gente conseguiu ver que os dois estão unidos nisso e a Juliana é muito dependente dele no programa.
ela tem uma insegurança nela, porque tudo que ela começa a fazer, ela pede ajuda dele e chega até a atrapalhar o desempenho dele. Então vamos ver que com a ajuda pelo menos desse livro, ela consegue fazer a prova um pouco mais tranquila, porque o passo a passo dá certinho ali no papel, ela só tem que seguir, não precisa ficar perguntando para ninguém. Essa prova, mais uma vez, é uma prova de 3 horas. É uma prova, sim, com um tempo bem razoável, onde espera-se que eles consigam entregar um resultado bom. Já que a Juliana ganhou essa vantagem do Leonardo, né, de poder consultar o livro, ela já aproveitou para fazer brincadeira também. Apareceu lá desfilando com o livrinho, brincando, meio que mostrando que ela tinha tempo de sobra, já que ela tinha a dica na mão. Mas mesmo assim, ela acabou queimando o açúcar, que é um descuido dela. Se você já tem o livro que já vai te dar uma ajuda, então você tem que ficar focado nos seus preparos para você tentar finalizar o melhor possível. Não ficar brincando e acabar queimando açúcar assim por besteira. Porque já é contado o material, eles já entregam certinho para a pessoa usar. E mesmo com o livro, a Juliana é muito dependente do Leonardo, toda hora chamando ele para ajudar, para dar dica, para fazer alguma coisa. Falta uma segurança da participante, né? A gente já tá na 8ª temporada, então ela acompanhou 7 temporadas e sabe que os participantes pelo menos têm que ter um pouco de autoestima para fazer as provas sozinhas. Não sempre pedir ajuda. Uma vez ou outra é ok, porque ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Mas o tempo todo depender de um participante, assim não dá. Ela não vai conseguir ganhar desse jeito sendo dependente dele, porque assim ela vai atrapalhar também o desempenho dele. Nós também tivemos outros momentos interessantes no momento da prova técnica, que foi a Massachu do Fresley que não cresceu, a Etelândia descontando toda a sua raiva nos utensílios do Bake Off e acabou quebrando um. E a gente também viu a Emily meio que desistindo ali da prova, onde ela viu que não deu certo e ela deixou de mão e quebrou o resto. Algo que é meio que antiético, se a gente for pensar. Se a gente está pensando na competição, ela não precisava ter feito isso. Se viu que não estava dando certo, entrega o que fez. É melhor entregar incompleto o que fez do que não entregar nada e ainda quebrar o que já tinha feito. Depois da degustação, nós temos o momento ranking, né? Que eu pulo a degustação às cegas e eu já vou direto para o ranking. Já falando do último para o primeiro, na posição de número 15 ficou a Emily, depois vem o Fresley, Etelândia, Juliana, Thalita, Renan, Rodrigo, Leonardo, Márcio, Beatriz, João Pedro, Maria Laura. Aí em terceiro lugar ficou o Camilo, em segundo o Fabiano e em primeiro ficou o Lucas. O vencedor e recebendo o avental azul foi o Camilo, que ele conseguiu entregar uma prova criativa muito boa, onde ele fez um cacau que ficou muito parecido com o cacau real. E ele conseguiu uma posição muito boa na prova técnica, ele ficando em terceiro lugar. E isso deu uma pontuação necessária para ele ser o vencedor desse episódio. Já o eliminado foi o Fresley, que ele ficou na penúltima posição na prova técnica e na prova criativa ele entregou um bolo bem mais ou menos, que faltou um pouco mais de empenho. Ele foi uma pena ele ter não conseguido entregar. Mas se a gente for ver, a Emily escapou por um milagre dessa eliminação, porque a Becca descobriu e viu que ela quebrou os preparos lá no final, quando já não tinha dado certo. E a Becca não gostou nadinha disso. E tá certo, porque se você tá na competição, não tem por que você quebrar quando o negócio deu errado. Você apresenta o que deu, não quebra o que não deu. Então, ela tem que mudar o comportamento dela porque a Becca tá de olho.
E a Becca não gostou nadinha do comportamento dela. Ai, amigos, chegamos ao fim, é isso, eu tô amando. Por enquanto, o Fabiano continua sendo meu favorito, mas já consegui ver outros participantes que são extremamente fortes, que, por exemplo, o Camilo também é forte, é, a Maria Laura também achei forte, o João Pedro, mesmo ele tendo um comportamento meio chatinho dentro da tenda, ele é muito bom na prova técnica, então dá pra ver que tem gente que tá crescendo. Isso é muito bom pra competição, né? Porque a gente tá aqui acompanhando, mas a gente quer ver uma disputa. A gente não quer ver só uma pessoa sendo boa e já levando o troféu desde agora. A gente quer ver as pessoas lutando mesmo pra ganhar. E é isso, né? A gente fica por aí. Menina, vocês acreditam? Já vai dar 5 horas da manhã, eu tô aqui ainda conversando com vocês. Então, um beijo pra vocês, porque eu vou dormir porque eu mereço. Gente, tchau!